Quero cumprimentar a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Quero dizer para a igreja que é motivo de grande alegria, mais uma vez, poder reunir juntamente com os irmãos para assim louvar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus, engrandecer o nome daquele do qual é digno de toda a honra e de toda a glória. Peço que a amada igreja abra as vossas Bíblias aos Gálatas, aleluia, louvado seja Deus. A carta de Paulo ao segundo fala a palavra do Senhor nesta noite, no seu capítulo 3, aleluia, uma palavra da qual o Senhor nos direciona nesta noite a trazer aquilo que os nossos corações necessitam, que os nossos corações precisam estar contrito com Deus e que os nossos ouvidos nesta noite também possam estar bastante abertos para poder ouvir a palavra do Senhor e entender aquilo qual Deus tem direcionado para cada um desses que aqui estão e para cada um daqueles que vão ouvir esta palavra aonde você estiver. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai nos falar na carta de Paulo aos Gálatas, em seu capítulo 3, a partir do versículo 6. Aleluia, diz assim: E acaso Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputo para a justiça, sabeis, pois, que os que da fé que são filhos de Abraão. Ora, tendo as Escrituras previsto que Deus o justificou pela fé, os gentios prenunciou o Evangelho a Abraão. E em ti serás abençoado todos os povos. Aleluia. Somente até aqui, louvado seja Deus. O que eu achei bastante interessante nesta palavra, aleluia, porque quando Paulo escreve esta carta, ou quando a palavra chega, aleluia, aos Gálatas, chega um pensamento bastante pronunciado sobre Abraão, e nós voltamos desde o princípio, lá desde Gênesis, no seu capítulo 5, a partir do versículo 6, vai nos afirmar que esta mesma palavra, os Gálatas recebem ela da mesma forma que Abraão assim o recebeu. O que eu acho interessante, que quando o Senhor chega, aleluia, que chama Abraão, ele fala, e ele creu no Senhor, e isso lhe foi possível para a justiça de Deus sobre a sua vida. Então esse versículo vai trazer para nós essa mesma apresentação que Abraão recebeu naquele dia, a palavra do Senhor. Abraão atentou aos mandamentos de Deus. Abraão, ele trouxe à tona tudo aquilo a qual o Senhor esperava, tudo aquilo que Deus pronunciou no seu coração. E quando a palavra do Senhor chega aos Gálatas, eles abrem o seu coração, assim também como Abraão também recebeu naquele dia. Então é por isso que o apóstolo Paulo aqui ele faz essa menção e traz aos conhecimentos essa palavra, e essa palavra nos leva bastante ao livro do Gênesis, porque é uma coisa que vai trazendo uma coisa a outra. E a palavra de Deus, ela começa a trazer, a se juntar desde o início da Bíblia até mesmo ao final. Aleluia, louvado seja Deus. E muitas das vezes nós passamos por cima da palavra, lendo, relendo, e vamos aproveitando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e vamos ajuntando. E isso vai nos trazendo uma grande proposição para as nossas vidas, e grandes conhecimentos. E muitas das vezes nós falamos assim: Senhor, por que muitas das coisas acontecem, aleluia, nas nossas vidas, e conhecemos palavras totalmente diferentes? E hoje nós passamos a lermos aqui, e isso eu já tinha lido isso muito tempo, e não tinha compreendido, não tinha entendido, aleluia, louvado seja Deus. É porque a palavra do Senhor, ela tem que se cumprir nas nossas vidas, dia a dia. Se fosse para se cumprir todas as promessas de Deus na nossa vida, apenas num estralar de dedo, seria totalmente impossível. Mas Deus, Ele quer que a palavra dEle se cumpra nas nossas vidas, assim como foi se cumprindo dia a dia, aleluia, louvado seja Deus. Nas promessas que Ele fez para Abraão, foi se cumprindo cada dia. E assim também é o que nós queremos e que Deus quer que nós possamos cumprir na nossa vida, dia a dia, aquilo que Ele preparou para nós. Aleluia, louvado seja Deus. E o que eu acho bastante interessante é que quando Paulo chega e começa a anunciar a palavra, que ele diz, né, se ali aquele povo já conhecia o Espírito Santo, muitas das vezes eles até mesmo tinham falado que simplesmente eles não conheciam, não tinham nem ouvido falar.
E muitas das vezes nós ouvimos falar de Jesus, compreendemos quem era Jesus, mas não entendemos o porquê. Tantas vezes as pessoas falam, mas quem é Jesus em nossas vidas? Simplesmente foi aquele que agiu no passado? Ou é aquele que ainda age em nossas vidas até mesmo no dia de hoje? E essa palavra, ela é uma palavra assim muito simples e fácil de nós entender, e nós possamos entrar dentro dela e trazer esse conteúdo para nossas vidas. Porque assim foi feito, porque assim foi que a palavra chegou em nossas vidas. Talvez alguém chegou e falou bem assim: você já ouviu falar de Jesus? Você muitas das vezes falava bem assim: desde o tempo dos meus pais eu já ouvia falar desse Jesus. Desde a antiguidade eu já tinha ouvido falar desse Deus. Mas o que ele faz? O que ele fez? Ficou no passado? A transformação nas nossas vidas se cumpre até o dia de hoje. No passado, Jesus passava, operava os milagres, fazia sinais. E quando Paulo chegou anunciando esse evangelho, no meio daquele povo, esse povo começou a entender e falar bem assim: epa, por que aqui os escribas, os fariseus apresentam esta palavra, mas não fala simplesmente do que foi feito, do que aconteceu? Por que esse Jesus foi preciso vir? Aleluia, louvado seja Deus. Se nós for entrar dentro desse conteúdo, desta palavra, nós vamos entender que através, pela justificação e conhecimento da justiça de Deus, para se cumprir em nossas vidas, seria um processo muito grande, doloroso, e muitas das vezes, muitas pessoas nem entendem o porquê tudo isso foi preciso, porquê que isso aconteceu, porquê que Jesus se fez dessa forma, simplesmente para quê? Para que eu pudesse subir aqui hoje, para que você pudesse estar aí ouvindo essa palavra. Ou talvez você até mesmo fala bem assim: são palavras apenas para encher linguiça, são palavras apenas para passar tempo. Não, são palavras que trazem mudança na vida de muitas pessoas. São palavras que trazem mudança naqueles que muitas das vezes se encontram jogados em um canto. Talvez aquele que está escondido atrás do muro, aleluia, louvado seja Deus, sem motivo algum de vida, sem motivo algum de expectação daqueles que querem receber. Muitas das vezes foram rejeitados pelos seus familiares, muitas das vezes deixados para trás, porque não tiveram a oportunidade de ouvir o evangelho. Ou muitas das vezes você até teve ouvido a palavra do Senhor, muitas das vezes você tem deixado de observá-la, muitas das vezes deixado de crer nela, e muitas das vezes você tem falado assim: eu criei um dia, aleluia, mas essa palavra não me levou a lugar nenhum. A palavra crer, aleluia, louvado seja Deus, é uma palavra bastante interessante, e muitas das vezes nós não deixamos esse sentido. O que é crer? É amar, é confiar, é ter certeza naquilo de qual foi te prometido. Aleluia, louvado seja Deus. E se Deus te prometeu que você curtiria o melhor da terra, aleluia, em vida, aleluia, você vai ter. Porque a melhor coisa ainda que existe na face da terra não é prata, não é ouro, mas é a certeza da tua salvação. É você poder apresentar a presença do Espírito do Senhor todos os dias em sua vida. É você erguer a cabeça e dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é esta força que vai fazer nós crer. É esse Espírito que vai fazer nós confiar nas promessas de Deus. É esse Espírito que vai fazer nós sermos justificados adiante de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E essa justificação vai ser cumprida em nossas vidas. Daqui até o finalizar esta mensagem, aleluia, louvado seja Deus, vocês vão entender o porquê da justificação. E aqueles que foi feito herdeiro através de Abraão, aleluia, louvado seja Deus, aonde essa nação chegou, aonde nós vamos chegar. Aí nós falamos assim: aonde essa nação chegou, mas ainda não se cumpriu tudo, ainda nós estamos aqui, aleluia, louvado seja Deus, mas a nossa crença não vai parar somente no dia de hoje. Nós estamos vivendo hoje e crendo que o amanhã nós estaremos aonde o Senhor prometeu dentro da sua palavra. Nós não possamos somente estar pensando no agora, mas nós já possamos estar tendo a certeza da vitória, que brevemente o cumprimento da palavra do Senhor vai ser assim. E Abraão, ele creu nessa palavra tão fortemente, que Deus faria dele uma grande nação, aleluia, louvado seja Deus, que ele teve grande expectativa em sua vida. E dessa nação nasceu as maiores pessoas escritas na face da terra. A pessoa mais conhecida, aleluia, da face da terra, veio através da nação da qual o Senhor se prometeu.
Se nós formos falar de pessoas que foi descendente de Abraão, nós vamos falar de grandes pessoas que nasceu aqui dentro da palavra. Poderíamos citar Davi, Salomão, aleluia, louvado seja Deus. O próprio apóstolo Paulo, que vem da tribo de Benjamim, é descendentes. E nós também somos descendentes de Abraão. E muitas das vezes nós falamos assim: por que se eu sou brasileiro, não estou escrito lá naquela descendência daquela geração, daquele povo, aleluia. Mas a descendência de Abraão não são aqueles que estão somente carnais, mas aqueles que estão espirituais em Cristo Jesus. É aquele que está confiando que através da cinza ele pode ressuscitar uma pessoa, é aquele que através do pó ele pode trazer a vida. Esses sim são os verdadeiros filhos de Abraão, são a nação poderosa que a palavra do Senhor fala lá em Gênesis 18, a grande nação, a nação de poder, a nação da qual vai ser restituída para todo sempre, a nação que todos vão olhar e vai dizer assim: esta nação é a vencedora, essa nação é aquela que Deus prometeu desde o início da sua palavra até o final. Essa nação vai surgir. Essa nação vai apresentar adiante de todos. E é essa crença que nós temos que confiar, é nessa esperança, aleluia, que nós temos que crer e temos que viver dia a dia. Não é assim que está escrito na palavra do Senhor, lá em Abacuque, aleluia, louvado seja Deus, no seu capítulo 2, o versículo 4, que fala que aquele o justo viverá por la fé. É por isso que nós teremos que ter fé e acreditar. E quando a palavra do Senhor nos vai nos dizendo, e nós vamos entrando e confiando, nós temos que ser justificados, e devemos acreditar que Jesus se fez de maldito, para que assim nós somos justificados adiante dele, que assim nós possamos ser justificados adiante de todos aqueles que passam e vê e falam: aquele ali foi um pecador, aquele ali é pecador, mas que possamos erguer as nossas cabeças e falar bem assim: sou julgado hoje como pecador, mas diante do Senhor Jesus eu sou justificado mediante a minha fé. E que no último dia o Senhor possa falar para mim, dizer: vim a mim, porque através do maldito que foi naquela cruz, aleluia, hoje eu te justifico em nome de Jesus. É por esse nome que nós devemos crer, é por esse nome é que nós devemos buscar a justificação, é por esse nome que nós vamos ser lavados, é por esse nome que nós vamos ser remidos e reconhecidos, aleluia, quando chegar o nosso grande dia. E isso vai nos trazendo uma grande expectativa de vida, isso vai nos trazendo sobre os nossos corações uma esperança muito grande. Em Romanos, aleluia, louvado seja Deus, nós vamos ver também, essa mesma palavra vai dizer que tudo isso é possível sim, que tudo isso é preciso nós viver, que tudo isso é necessário, porque senão nós não possamos alcançar a presença de Deus, que tudo isso nós não possamos deixar para trás, que senão nós não alcançaremos a promessa de ser feito herdeiro do Senhor. E quando nós possamos crer, buscando que teremos que estar sempre em expectativa e novidade de vida, recebendo dia a dia, buscando e acreditamos: Senhor, novamente faça-me renovar, faça nascer em mim novamente o desejo de estar confiando no Senhor, o desejo de estar crendo que a promessa do Senhor vai se cumprir em minha vida, que a promessa do Senhor nós possamos abrir os nossos corações para que o Evangelho possa entrar dia a dia, e que a presença do Espírito Santo possa fazer palpitar dentro de nós, que nós possamos abrir os nossos olhos pela manhã e falar: Deus, verdadeiramente o Senhor operou na minha vida. Eu louvo a Deus por isso e creio, aleluia, porque a palavra do Senhor vai nos falar lá em 1 Pedro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 2, e o versículo é se não me falha a memória, é o 24, que ele se fez de maldito por nós, para que através do seu corpo, aleluia, louvado seja Deus, abre parente lá no final, ele vai falar, aleluia, para sermos justificados, louvado seja Deus. Isaías 53:3 vai começando a se cumprir dia a dia. Nós voltamos bem antes e vemos que a palavra do Senhor já lá no Isaías falava que maldito todo era aquele que ele levou sobre si as nossas transgressões, as nossas dores e as nossas iniquidades. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós já vemos que Pedro, aleluia, já vai citar uma menção falando sobre esta mesma palavra. É isso, é que é gratificante,
É isso que é louvável em nossas vidas. É porque quando a palavra do Senhor promete, e nós olhamos e vemos, Senhor, a sua promessa foi feita há mais de 2000 anos atrás. Muitas das vezes nós olhamos e falamos mais de 3000 anos. Hoje nós estamos vivendo essa promessa. Hoje ela vai se cumprindo em nossas vidas. Quanto tempo passou de Isaías e até Pedro? E ela veio falar aqui, ele veio citar essa mesma mensagem. Aleluia, louvado seja Deus. Eu já estou encerrando. Aleluia, louvado seja Deus. Mas para que a igreja saiba que os justificados adiante de Deus vão ser aqueles que se encontram em Apocalipse, no seu capítulo 7 e o versículo 13, que vai falar: eis, quem são esses? São aqueles que venceram a grande tribulação. São aqueles, aleluia, louvado seja Deus, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E agora para nós já nenhuma condenação há, aleluia, porque esse dia chegou. E quando esse dia chegar e cumprir em nossas vidas, nós vamos falar, assim como Paulo falou lá em Os Romanos, que agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Já não vamos mais viver esta palavra, que o salário do pecado é a morte, mas vamos viver o dom gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade nessa noite, em nome de Jesus.